Olá, esse vídeo eu vou começar numa ordem talvez um pouco diferente e também vou mostrar o preparo do kefir de água utilizando abacaxi e também maracujá. Aqui no fundo eu tenho um pote com 1 litro de kefir de água que fermentou durante 24 horas. Aqui, mesmo no inverno, aqui em Goiânia faz uma temperatura um pouco mais alta, chega até a 30 graus durante o dia, então dá para ver que a fermentação está bem intensa. Então desse 1 litro eu vou conseguir fazer 2 litros da bebida final já com o sabor, porque eu vou utilizar uma diluição. Mas ali eu poderia fazer 1 litro ou 2 litros. Isso é muito interessante porque mostra que pro kefir de água a necessidade não é volume grande, e sim a questão da disciplina, da constância de ter que preparar todos os dias ou pelo menos a cada 2 dias. Essa aqui já é o resultado, é a bebida preparada. Então eu vou abrir ela, vou mostrar como que tá. A garrafa está bem firme, estava na geladeira. Aqui eu tenho uma taça com 3 pedrinhas de gelo e eu vou começar pelo resultado e depois eu mostro como eu faço. Então, para abrir aqui, eu vou precisar das 2 mãos. Então, eu vou apoiar o celular aqui na mesa. Vou ver se consegue pegar o som. Ixi, fez uma baguncinha. Então, olha, tinha tanta pressão que no abrir acabou saindo um pouco do líquido, mas mesmo assim eu posso servir aqui. Tá com muito gás. Isso aqui é o abacaxi. O abacaxi resulta em muito gás e também espuma. Então eu vou tomar essa taça, vou gravar um pouco aqui, só despejando o líquido na taça também, na vertical para colocar no Instagram. E depois eu volto com o preparo da bebida, coando ali o líquido e mostrando como que eu vou preparar essa bebida. E eu nem vou utilizar o liquidificador, eu vou utilizar um pilãozinho de caipirinha para poder preparar essa bebida. Como eu disse que esse vídeo seria numa ordem um pouco diferente, então ao invés de já coar o líquido, eu vou preparar o açúcar, vou escaldar o açúcar para depois, assim que coar, já preparar a próxima fermentação e não ter aquele trabalho de dissolver o açúcar enquanto os grãos de kefir estão ali fora do líquido. Então a ordem aqui vai estar um pouco diferente, mas não tem problema. Como que para a próxima fermentação eu quero um líquido mais claro, então eu vou utilizar somente para a próxima fermentação esse açúcar. Esse aqui é um açúcar cristal, nesse eu tinha utilizado demerara meio a meio, nesse eu vou utilizar um cristal. Não é o mais adequado, mas como vai ser só uma fermentação, então eu vou colocar aqui 3, na verdade eu vou colocar 4 colheres do cristal, porque eu quero um meio de fermentação bem límpido, já que eu pretendo utilizar maracujá e abacaxi novamente, ou alguma outra fruta que eu encontrar no mercado, uma fruta talvez mais leve, e para não ficar somente esse açúcar cristal, que ele não tem tantos sais minerais, eu vou colocar 2 colherzinhas do mascavo. Então isso vai trazer cor, lógico, vai trazer minerais, não tanto quanto seria bom, mas vai trazer um pouco de cor junto. Mas eu espero que fique um pouco mais claro. Então aqui está a quantidade de açúcar que eu vou utilizar, parece ser bastante, mas vai fermentar, enfim. E eu vou ter um líquido para a próxima fermentação mais claro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar água quente e dissolver esse açúcar e vou tampar com o próprio pires dessa xícara enquanto diminui um pouco enquanto depois de dissolvido diminui um pouco a temperatura, e aí sim eu vou coar esse líquido e já reservar para preparar as receitas. Então a ordem desse vídeo ela está um pouco diferente, um pouco quebrada, mas também funciona. Isso, o processo do kefir de água a gente tem que ir adaptando conforme a nossa rotina, conforme a gente trabalha ou a gente prefere. Então agora eu vou coar esse líquido e preparar a nova fermentação. Uma vez coado esse líquido, eu não necessariamente preciso preparar uma receita com ele, eu posso tomar ele puro, gelar e tomar, ou posso levar ele para a geladeira e preparar uma receita amanhã, por exemplo, caso eu não tenha tempo. Então, o kefir ele acaba tendo uma versatilidade, podendo esperar em alguns momentos. Então, eu vou tentar coar aqui. Na verdade, eu não vou utilizar essa garrafinha direto. Eu vou utilizar um potinho de sorvete
que eu deixei limpo para coar. Eu preciso adquirir uma jarra, mas enquanto eu não tenho uma jarra, eu vou simplesmente coar aqui para ficar mais fácil, para não fazer bagunça, já que aqui eu tenho 1 litro, então, e eu tenho uma certa quantidade de grãos, então eu vou coar aqui e depois transferir ali para aquela garrafa. Mas dá para fazer de várias formas. Lembrando que aqui não é um processo industrial, é um processo caseiro, então não tem tanto problema fazer essas etapas. Lógico, pensando nisso no processo industrial, aumentaria o risco aí de contaminações. Então, eu não vou levar todo o líquido, esse fundinho eu vou acabar deixando. Aqui está a minha cultura, não sei se dá para ver bem como que estão, os grãos estão bem límpidos, porque o meio de fermentação está bem límpido. Então, está aqui o fermentado, ele está com cheiro azedo, que é bem característico dessa cultura mesmo, não está com alcoólico, isso eu achei interessante. Essa cultura aqui vai mais para o azedo do que para o alcoólico. Então, agora, eu acho que eu consegui filmar mais ou menos, eu vou transferir para essa garrafa e a partir daí, essa garrafa eu posso fazer uma receita ou não, enfim. E nota que ele espuma um pouco. Naturalmente, esse açúcar que eu estou utilizando, ele deve ter algum componente que forme espuma. Então, a questão da espuma depois na bebida, tudo pode influenciar. A fruta que a gente usa principalmente, mas o próprio açúcar já pode influenciar um pouco. Então, aqui está o fermentado do kefir. Eu posso beber isso aqui puro ou não, ou levar para a geladeira e depois preparar uma receita. Pronto, o líquido eu deixo ali reservado e agora eu vou terminar de coar aqui os grãos para preparar a nova fermentação. Então agora esse resto do líquido, que aquelas impurezas que ficam no fundo, aquelas sujeirinhas, acabam saindo ali no líquido. Então eu perco um pouco, mas eu acho que vale a pena para poder ter uma bebida mais límpida. Já que aqui a gente não tem um fermentador de fundo cônico, então eu acabo aí perdendo basicamente quase 200 ml, mas esse líquido aqui que tende a ficar um pouco mais sujo, não vai para a minha bebida final. Então esse aqui eu posso tomar, posso descartar. No caso eu vou descartar, porque eu já trabalhei com um volume maior. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar esse pote e preparar a nova fermentação. E daí eu já poderia parar o vídeo, encerrar por aí. Mas eu vou preparar uma receita com aquele líquido ali que eu deixei reservado. Então, esse pote aqui, como ele já estava numa fermentação limpa, não tem muita necessidade de higienização, de um processo muito rigoroso. Mas, claro que isso fica a critério de cada pessoa. Então, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar a água ali. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de 1 litro, já tinha separado o açúcar e escaldado o açúcar, então tá aqui o açúcar já dissolvido, escaldado, então dá para ver que ele fica numa cor âmbar, por causa do açúcar mascavo, das 2 colheres. Caso eu quisesse ele simplesmente claro, eu poderia utilizar somente o demerara, mas como eu não tenho demerara aqui e fui utilizar o cristal, eu optei aí por adicionar esse açúcar. E ali, esse açúcar já tem um volume. E agora o que eu vou fazer? Eu vou completar com água. Então, eu venho aqui, completo até a marca de 500. Eu acho que o meu celular não está focando bem. Realmente não está focando, mas eu vou completar até ali a marca de 500. Essa água que eu peguei dessa garrafa é uma água do filtro de barro. Vou pegar os meus grãos, reservar aqui do lado, e aqui eu já venho com esse líquido. Então, aqui o açúcar já foi em 500 ml dessa solução, e agora eu coloco aí mais 500 ml de água filtrada, do filtro de barro, no meu caso. Lógico, pode-se utilizar água mineral, pode-se utilizar água de um outro filtro, água fervida, isso eu acho que vai de cada pessoa. Eu utilizo a água que eu tenho à disposição, que eu tomo no dia a dia, que é a água do filtro de barro. A água acaba, querendo ou não, influenciando aí na fermentação. E agora o que eu vou fazer? Eu já tenho a água aqui, eu vou adicionar um pouco de carbonato de cálcio para trazer dureza
para esse meio de fermentação, coisa que eu observei que a minha cultura de kefir gosta. Então aqui eu acho que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas, talvez um pouco mais, 12 gotas talvez, dessa mistura de carbonato de cálcio 10%. Está em água e ela vai conferir a dureza para o meio de fermentação. E agora eu adiciono os grãos de kefir. Deixa eu vir aqui com os grãos de kefir e vou adicionar. Como eu tenho 1 litro, o ideal é 4 colheres de grãos de kefir. Lógico que isso pode variar bastante. Aqui, como faz calor, eu posso colocar até trabalhar com menos. E também vai muito da cultura. Então dá para ver aqui que os grãos de kefir não estão muito grandes. Tem alguns aglomerados maiores, mas também não estão miudinhos. Lógico, no fundo vai formar aqueles grãos menorzinhos, mais fragmentados, como se fosse um farelo. É normal que isso aconteça, pois durante a fermentação, principalmente fermentações mais intensas em climas mais quentes, é normal que acaba sim formando um pouquinho de farelo na cultura, ou um pouquinho de grãos menores na cultura, mas não deve ser a cultura toda assim, ou pelo menos eu penso que não é. Eu sempre gosto de lembrar que eu não estou ditando regra, eu estou mostrando como eu preparo e mostrando a minha opinião. Não necessariamente eu estou certo. E agora, aqui eu vou tampar, colocar a tampa e deixar ela semi-desrosqueada. Muitas pessoas gostam de colocar o paninho, o voal. Eu prefiro trabalhar com essa tampa aqui semi-desrosqueada. Então consegue sair a pressão interna e não entrar nada. Eu poderia adaptar um airlock aqui também, que eu até preferiria. Mas isso fica a critério de cada um. Então tá aqui a nova fermentação, vai fermentar por 24 horas, então deu para ver que ficou um pouco mais claro, e depois desse fermentado, como eu vou diluir, ele fica um pouco mais clarinho. Mas se eu quisesse realmente um meio transparente para poder utilizar aí com, por exemplo, hibisco não, mas alguma coisa com uma coloração bem clara, como por exemplo pêssego ou um limão siciliano, alguma coisa que tem um tom bem clarinho, talvez utilizar o açúcar demerara nessa fermentação seria interessante. Lógico, depois voltar a cultura para o meio rico em nutrientes com açúcar mascavo, ou melado, ou rapadura, para a cultura não sentir isso a longo prazo. Lógico, eu não testei, isso é o que eu penso. Então, aqui está preparada a nova fermentação e agora vou preparar aí os sabores. E para isso eu vou utilizar abacaxi e maracujá e mostrar como eu estou fazendo o preparo utilizando a maceração e não o liquidificador. Como eu disse, esse vídeo tem vários cortes, então eu fiz mais um corte. Cortei o abacaxi, eu peguei uma rodela e metade, uma rodela e meia, e cortei em cubinhos e utilizei aqui o pilão para poder macerar esse abacaxi, ou seja, prensar, espremer de alguma forma, para extrair o suco aí sem utilizar um liquidificador. Eu não tenho um liquidificador no momento, mas o negócio do liquidificador, o problema com o abacaxi é que forma muita espuma e em alguns casos você vai, por exemplo, se tivesse a casca, eu bateria a casca, que poderia trazer um amargor, ou no caso do maracujá, a questão da semente também, que ela pode trazer um gosto um pouco desagradável, enfim. E isso aqui é uma forma de extrair, fazer um extrato a frio sem utilizar a temperatura, que acaba preservando um pouco mais o aroma. E quanto mais a fruta está no ponto de maturação, mais aroma, mais ésteres frutados ela vai ter. Então isso passa a ser uma técnica bem interessante e é simples e é barato. Lógico, dá um trabalhinho, demanda um tempinho, cortar a fruta e macerar. E essa polpa aqui, lógico que eu vou aproveitar, eu vou comer essa polpa, mas eu poderia fazer receitas com essas polpas. Já que a fibra aqui não foi destruída por uma lâmina, então eu poderia sim fazer uma tapioca, um recheio para alguma coisa, um doce, enfim. E agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou coar e pegar o líquido. Então eu vou virar aqui. Esse líquido é o puro suco da fruta. Eu não adicionei água. E agora o que eu vou fazer? Vou até
Posso até tentar raspar um pouco mais aqui, mas não vai ter problema. Então, esse aqui já deixo de lado. Com uma mão é um pouco difícil, mas o que eu vou fazer? Eu posso passar uma água aqui, já que essa água vai completar o volume ali embaixo, então eu posso trazer um pouco de água aqui para lavar essa polpa e ajudar a extrair um pouquinho melhor o suco, né, o sabor da fruta. E eu posso vir com a colher aqui, mexer. Aqui no caso com uma mão eu não vou conseguir mexer bem, mas eu posso passar mais um pouco de água, mexer mais uma vez, que isso vai extraindo aí o sabor do abacaxi ou da fruta que está aqui. Então o que eu vou fazer? O ideal é deixar escorrer bem, ou se não ir mexendo a ponto de tirar bastante o líquido, porque traz eficiência para a nossa extração. Aqui no meu caso, como uma receita caseira, eu não estou preocupado muito em padronizar. Então essas quantidades eu simplesmente tenho de cabeça e não tem problema. Como eu vou comer essa polpa aqui, eu vou parar por aqui. Então ali eu já tenho o suco do abacaxi. Eu já tenho em torno de 200 ml. Então o que eu vou fazer? Eu vou completar ele para 250, mais ou menos, ou 300. E agora eu venho com o kefir fermentado, que está nessa garrafa aqui, e completo o volume para 500, que é o da garrafinha que eu quero. Caso fosse, poderia completar para 1 litro, eu poderia testar diversas proporções. E lógico, quanto mais eu coloco, mais cor isso aqui vai ter. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a colher, vou homogeneizar. E aqui eu já tenho o kefir pronto para o invase. E agora é só colocar na garrafinha, fechar a garrafinha e deixar aí a temperatura ambiente para poder formar o gás, né, com a garrafinha fechada. E como aqui é quente e como o abacaxi ele tem açúcares, ele tem nutrientes, essa carbonatação ela é muito rápida e muito intensa. Então pode ser que em menos de 24 horas essa garrafinha já esteja estufada com a pressão. Então aqui abacaxi, maracujá, algumas frutas a gente sempre tem que estar prestando atenção. Morango, lógico, isso vai depender muito de como foi feita a sua fermentação e do seu clima. Mas para mim, com 24 horas com abacaxi já fermenta. Então sobrou um restinho, eu posso tomar aqui para experimentar. É sempre bom experimentando. E na garrafa eu deixo um espaço de mais ou menos 2 dedos, um espaço vazio, para aqui o ar vai se comprimir, o que a gente chama de headspace, né? Esse espaço vazio. Então aqui a garrafinha está sem pressão nenhuma e eu vou fechar bem depois e deixar 24 horas para formar o gás. Então esse aqui é o de abacaxi, já está pronto. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o de maracujá e vou mostrar. O mesmo processo que eu fiz para o abacaxi, eu fiz para o maracujá. Eu ia utilizar 2 maracujás, mas como esse maracujá ele estava com muita polpa, eu acabei utilizando só um. Então eu fui aqui macerando, sem fazer força para não quebrar a semente, mas para fazer atrito naquela mucilagem do maracujá. Depois eu peguei o garfo, dei uma batidinha com o garfo para ajudar a soltar o líquido e fiz aí como se fosse um extrato aí do maracujá, bem forte. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou peneirar e vou lavar. Então, dá pra ver que começou a cair um líquido ali. O que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui para melhorar aí a eficiência dessa extração. Então, chacoalho aqui um pouco. E agora eu venho com a água. E com a colher eu vou ajudando a separar melhor essa mucilagem, essa fibra ou pectina. Eu não tenho certeza se é uma pectina, mas eu vou tentando separar aí o líquido do maracujá. E para esse maracujá eu vou preparar a receita com 1 litro. Então eu vou pegar aqui todo esse maracujá, lavar bem, atingir 500 ml e depois
utilizar 500 ml desse kefir fermentado e colocar na garrafinha. Então eu não vou filmar esse processo, tem em vídeos meus anteriores, mas basicamente o procedimento é esse. E uma vez na garrafinha, aqui eu tenho o de abacaxi, que está na garrafinha já, é aguardar aí 24 horas para a garrafinha ter pressão. Lembrando que sempre a gente tem que estar olhando se a garrafinha está com pressão, pois tem um risco aí de explosão. Eu não recomendo o uso de garrafas de vidro. Nesse caso, reaproveitar ou reutilizar uma garrafa PET é interessante por causa disso. E sempre verificar se ela está bem fechada. Então, eu vou terminar aqui a receita, não vou gravar para não me estender muito, mas basicamente a ideia é essa. E o legal do maracujá, utilizando a maceração, a extração a frio, é que o aroma dele se preserva muito, não vai ficar aí com gosto de maracujá cozido ou passado. Lógico, a fruta tem que estar bem madura, enfim. Aqui o cheiro tá um cheiro delicioso de maracujá, eu adoro maracujá, então é meio que isso. E aí, é interessante que também, como eu não bati no liquidificador, eu espero que não separe muito aquela parte do maracujá que tende a ir para o topo da bebida. Então, eu vou terminar aqui e engarrafar, e depois, assim que a bebida estiver pronta, eu gravo um vídeo só para mostrar o resultado.